Fala galerinha do mal, olha só que delícia! Simplesmente JBL Paribox 110 contra a novíssima Boombox 3. Acabou de sair do forno, meu bebê. E eu tenho aqui fortes esperanças de que elas vão chegar num valor muito próximo, né? No caso, a Boombox 3 ainda tá para ser anunciada no Brasil, ainda não está disponível. E ela vai vir com um valor provavelmente bem próximo do que está sendo vendido aqui com a Paribox 110. A questão é a seguinte: o que tem de diferença de som entre as duas? E antes da gente chegar lá nesse ponto das diferenças de som, eu quero deixar aqui, cara, algumas observações, na verdade, né? Sempre faço isso aqui em comparativo. Eu não gosto de ficar comparando pontos que não são tão relevantes assim. A gente vai falar, sei lá, o Bluetooth, por exemplo, não é tão relevante assim a diferença que tem entre as duas caixas. Mas eu separei aqui 3 pontos que eu acho que eu sou meio que obrigado a falar com vocês. O primeiro deles é o peso das duas caixas. Aqui na Boombox a gente vai ter só 6 quilos ali, entre 6 e 7 quilos, enquanto que aqui na Paribox a gente tem mais de 10 quilos. Para ser mais preciso, são 10 quilos 840 gramas. O segundo ponto é com relação à bateria, porque enquanto a gente vai contar com 24 horas de bateria aqui na Boombox, a Paribox vai ter apenas, entre muitas aspas, tá? 12 horas. E sempre tem uma galerinha para chegar aqui e falar: mas papai, a bateria não dura isso tudo não. Bebê, não sou eu, tá? É a JBL que fala isso. São eles que fabricam esses bebês aqui, eles que testam, eles que dizem as horas de bateria, eles colocam isso lá. A maneira com a qual os testes são feitos, infelizmente, não tenho como saberlo. E a terceira e última diferença entre as duas, na minha humilde opinião, é a mais importante, que é com relação ao público para o qual cada uma dessas caixas foi designada. Meu Deus, que português limpo! Pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado. Esse foi um ponto que eu fui bem enfático aqui no meu vídeo da Boombox 3 com a Paribox Encore, que é nova também, foi um vídeo que foi feito recentemente aqui no canal e vou deixar o card pra vocês pra quem precisar de mais informação. Mas o que acontece, cara? A gente tem basicamente um público que curte festa e um público que curte o meio do caminho entre a festa e o casual. E uma parte importante nesse meio aí é justamente a proteção à prova d'água. Todas as duas têm proteção à prova d'água, mas a Paribox 110, assim como a Paribox Encore, não tem uma proteção full waterproof English. Isso quer dizer que você não pode deixar ela muito exposta à água, ela não pode afundar na água, basicamente isso. Eu não gosto de falar muito disso aqui, porque eu sempre recomendo pra vocês jamais afundar uma caixa de som na água, tá? Porque não é o barco. Nem barco afunda, olha só. Então a caixa de som menos ainda. Ih, rapaz. Só que aqui na Boombox você tem esse tipo de proteção. Caso tenha um acidente, você pode ficar mais ou menos tranquilo ali. Enquanto que aqui na Paribox 110 você vai ter só uma proteção IPX4, que o Will vai deixar bem aí na tela agora pra você o que é exatamente, mas não é 100% a prova d'água. Então se você é uma pessoa que gosta muito de fazer festa para um grupo um pouco maior de pessoas, a Paribox ela sempre vai ser mais indicada para você, porque ela foi projetada com esse intuito. Então normalmente a gente vai ter frequências mais altas, bem mais altas, olha só que interessante, hein? Mas bem mais altas aqui na Paribox do que aqui na Boombox. O lance... Fica de olho no lance. Tem muitos poréns hoje, eu sei, calma. Mas é que teve uma mudança interessante aqui na Boombox, que eles colocaram aqui no meio, uma coisa que eu falei errado lá no vídeo dela, né? Que às vezes a gente tá gravando aqui e não tem o roteiro, tá, pessoal? Então é normal eu cometer erros, desculpe. Mas eles colocaram aqui no meio um falante, bicho, que simplesmente mudou a maneira com a qual eu enxergava a Boombox. E simplesmente essa caixa aqui conseguiu ganhar da Paribox Encore. Vocês viram aqui no vídeo, não tô mentindo pra ninguém. Então, colocadas aqui na mesa essas diferenças, não só com relação ao público para o qual elas foram projetadas, mas também com relação às diferenças técnicas entre as duas. É agora que a gente descobre qual que vai ganhar no som. Como vocês aqui estão acostumados com o canal, a gente vai fazer um teste em 50, um teste em 70 e um teste em 100%, tudo gravado aqui com um microfonezinho no teto. Então, o meu conselho pra você é usar fone de ouvido, tá? Porque o som é gravado aqui de maneira estéreo e preste atenção nos meus comentários. Falou, meu bebê? Porque o microfone aqui não faz a magia acontecer na sua casa. Não é porque eu tenho um microfone muito bom que o som sai exatamente o que tu tá fazendo aqui. Inclusive, é bem provável que ele saia estourado aqui no teste 100%. Então preste atenção no que eu falo, falou? Tô meio confuso isso, hein? Mas tamo aí. E vamos começar aqui na Boombox 3 com a primeira música em 50%. Será que tá? Ah, faltou um pouquinho, ainda bem que eu vi antes. Agora tá show. 50% no gatilho e vamos que vamos. Paribox 110. Tem que aumentar o volume aqui, tá? Porque eu tá baixinho.
50%. Boombox 3. Elas estão bem semelhantes, tá? Vou dar um Bass Boost 1 aqui agora. Paribox. Até com o Bass Boost 1 ela tá muito próxima aqui da Boombox. Boombox 3. Pois é, ó. O teste de 50% só conseguiu me mostrar uma diferença de assinatura, tá? Eu acho também, deixar um ponto aqui, que eu notei logo no finalzinho que foi mais no refrão que isso ficou um pouco mais claro pra mim. Aqui na Paribox eu senti um pouco mais de profundidade de grave. O que eu quero dizer com isso? Que cada um também tem a sua maneira de explicar as coisas, né? Então não pode ficar confuso. Mas eu percebi que na Paribox 110 o grave ele soou mais natural pra mim. Eu acho que isso pode ser dito como normal, porque aqui na Boombox 3 eu tenho um radiador passivo que tá mais ou menos aqui na direção do meu peitinho. Por favor, YouTube, não bloqueie o meu vídeo. Mas o que eu quero dizer é que com esse radiador passivo aqui tocando na minha frente, fica meio evidente que o grave ele tá, sei lá, tá numa região muito específica, então eu não vou jogar isso pra conta da equalização da caixa, não é ruim. Basicamente sou eu que tô muito próximo aqui, sentindo na minha cara o radiador passivo. Mas o grave da Boombox 3 continua muito bom, tá? Não deu nenhuma diferença aqui agora que tá uma do lado da outra, só que na 110 eu realmente senti que ele tá soando um pouco mais natural. Enfim, eu quero já subir esse volume aqui pra 70% e lembrar vocês de duas coisas, tá? A primeira delas é que o equalizador aqui na Boombox 3 ele está idêntico ao do teste na Paribox Encore. Isso é, eu tô com um grave nela no máximo, aumentei também um pino ali são só 3, né, pra subir. Você tem o do meio, o que fica entre o mais alto e o do meio e o mais alto, sacou? Então meu médio tá ali nessa meiuca e o agudo tá no flat. Eu mostrei isso pra vocês, não é mistério nenhum. Enquanto que aqui na Paribox eu tô fazendo exatamente a mesma coisa da Paribox Encore. Isso é, eu tô alternando aqui, ligando e desligando o Bass Boost, que é uma função que não tem na JBL. Então eu tô de boa com isso, tá? Se você não tá, só lamento. Mil desculpas, faz parte, a vida é assim. Nem tudo que a gente quer, a gente tem. Então, ó, dadas aqui as explicações, vamos pro segundo teste em 70. E olha só, o segundo ponto, quase que eu esqueci. É que o volume aqui da Paribox eu tenho que aumentar depois do play na caixa. Então sejam pacientes, deixa eu aumentar o volume e eu falo quando tiver naquele pique. Fechou? Tranquilidade? Vamos nessa. Segundo teste, seja o que Deus quiser. Paribox. Aumentar o volume. 70%. E o Bass Boost tá ligado, hein? Vambora. Tá com as frequências mais altas, bem chamativas aqui. Desliguei o Bass Boost. Paribox. Olha, tá bem parecido, hein? Tá bem parecido. Vambora! Cara, eu achei o som muito, mas muito parecido. O que vocês devem ter notado como diferença aí é que eu tô achando a Boombox ela tá saindo aqui, ela tá se sobressaindo na verdade nas frequências mais altas, o que ela me surpreendeu tanto lá contra a Paribox Encore quanto aqui contra a Paribox 110, o que pra mim tá bem interessante, de verdade mesmo, cara. Mais uma vez a gente vê a JBL colocando aí a nível duas caixas de som que estão com preços praticamente, eu falei pra vocês, né, não está no Brasil, mas eu acho que vai vir basicamente ali entre
entre 2.700 e 2.800. Mais do que isso, eu acho que a Boombox vai ser difícil de ser vendida. Então assim, a gente tá tendo aqui um alinhamento das duas caixas. Vai ficar realmente até agora pra diferença entre os públicos. Então eu não vou nem perder tanto tempo assim com vocês, já vou jogar aqui a caixa em 100%, né, todas as duas, e vamos que vamos. Ficar surdo, mano. Firebox. Volume no máximo. Cara, tá muito igual. Muito igual. E o Bass Boost tá desligado. Faltou um médio aqui. Vai embora. A equalização da Firebox está bem melhor. Firebox. O lance, cara, aqui a batalha não é potência, ficou simplesmente pra qualidade. E ainda assim, né, mesmo falando em potência, eu acho que a Firebox, ela vai sair na frente, porque eu tô sentindo uma equalização muito mais harmoniosa aqui na Firebox com relação à Boombox 3. E eu acho que muito disso pode ter a ver com o tamanho, né? Eu vou falando pra vocês aqui que não é pra pegar o primeiro review que eu faço e pensar, nossa, isso aqui, essa caixa é automaticamente sensacional. Não, porque eu não tenho uma parada pra comparar ali do lado, sabe? Eu não tenho ouvido absoluto. Quem tem ouvido absoluto, a pessoa consegue lembrar com uma exatidão, com uma riqueza de detalhes muito forte. Eu não tenho. Eu tenho que ter um referente aqui pra eu ter essa noção de qualidade, né? E nesse momento eu percebi que a Boombox, ela saiu perdendo nessa parte da equalização, porque simplesmente faltou uma harmonia maior ali no médio. E aí sempre chega uma galera me perguntando: Então você tá querendo dizer que a Boombox não presta? é claro que não, bebê. Calma. Simplesmente foi a sensação que eu tive com uma Firebox gigante tocando do lado dela. É isso. E só pra não dizer que não tem nenhuma diferença aqui com relação à potência entre uma e outra, eu notei que a Firebox saiu com uma vantagenzinha bem pequenininha. Só que eu não quero pegar isso pra mim agora, porque eu quero fazer um comparativo com essas duas caixas aqui na externa. São justamente nessas ocasiões que as duas caixas conseguem se provar. Aqui dentro de casa, num ambiente fechado, eu não consigo fazer esse tipo de avaliação. É super normal, porque tem parede, tem, sei lá, meu irmão, 1 milhão de coisas aqui. E caixas como a Firebox, pra elas se mostrarem fiéis ao que elas prometem, você tem que testar em céu aberto mesmo, não tem jeito. Enquanto que a Boombox, ela se prova muito bem em ambiente assim, fechado, tanto no ambiente fechado, né, como no ambiente externo. Mas ela geralmente é uma caixa mais pra você usar num ambiente menor, então tá tudo bem você fazer esse tipo de teste aqui. Com as caixas da linha Firebox, esse foi aqui um exemplo tanto dessa caixa como também da Firebox 710, eu levo elas pra fora de casa, eu faço esses testes fora e a gente consegue ter uma ideia da qualidade. Foi assim que pra mim a Firebox, ela se mostrou, no caso esse modelo aqui mesmo, ele se mostrou melhor do que uma Bose S1 Pro. Vou deixar o vídeo bem aqui no card se vocês quiserem ver. Mas eu acho que realmente nessa parte da potência tem uma semelhança muito grande entre os dois modelos, o que pra mim, mais uma vez, eu deixo o meu elogio aqui para a JBL, porque conseguiram equiparar uma caixa a outra, então você não tá pagando, sei lá, um valor exorbitantemente maior por uma caixa com ela sendo menos potente, por aí vai. Então assim, Boombox 3, guarda a sua qualidade, tá? Não estando aqui próximo de uma Firebox 110, na minha
minha opinião. E a Paribox 110 precisa realmente desse lance de ser testada fora de casa. Mas aqui, nesse ambiente fechado, eu acho que as duas bateram de frente certinho ali, igual para igual. E mais uma vez aqui, só para ficar bem claro, eu acho que a JBL acertou dessa vez. Meus parabéns. Não é sempre que eu falo isso, hein? E olha que ultimamente eu tenho falado bastante pra JBL, então eles estão conseguindo mudar bastante coisa, então isso é um resultado bem positivo. Enfim, se você quiser comprar a Paribox 110, ela vai estar saindo no site da JBL por mais ou menos R$ 2.600, talvez com descontinho à vista, enquanto que a JBL Boombox 3, provavelmente quando esse vídeo for lançado, ainda não vai estar disponível, mas a minha expectativa é que ela venha por mais ou menos, como eu já disse aqui no vídeo, hein, entre R$ 2.700 e R$ 2.800. Eu vou deixar um link da Amazon bem aqui embaixo para você clicar e ver se já está disponível. Se tiver, manda ver, se não tiver, só ficar no aguardo. Então eu vou te pedir para largar um likezinho nesse vídeo se o conteúdo foi relevante e importante para você. Se você quiser também deixar um comentário sobre o que você acha de eu fazer um teste exterior com esses dois modelos, ou se você gostaria de ver mais algum outro comparativo aqui no canal com a Boombox 3 ou também com a Paribox 110, por que não? No mais, fica aqui o meu convite para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, tá? É sempre muito bacana ter visita por aqui. Melhor ainda se você chegou para ficar, né, meu bebê? Olha só, meu coração aqui é grande, papai. Só colar. No mais, eu vou deixando aqui aquele meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu falei pra vocês lá no review da Boombox 3, já viu não? No comparativo da Boombox 3 com a Paribox Encore, que eu ia simplesmente me deixar levar pelos comparativos, tá vendo? Agora eu sou uma pessoa muito mais zen, muito mais tranquila, de paz comigo mesmo, de paz com a vida. E eu realmente não tava esperando menos do que isso, sacou? E eles vieram aqui, entregaram o que tinha pra entregar e tá show de bola. Mais um ponto pra Boombox, pra linha Boombox em geral, tá? Agora a gente tá na 3, provavelmente na 4 vai ficar ainda melhor e tá show de bola. E a 110 aqui não entregou menos do que eu esperava, né? Sempre continua uma caixa muito boa pra se usar no exterior. Honestamente, se vocês me perguntarem assim, a minha opinião, qual que eu levaria, eu levo aqui a 110. Tá? Não tem erro, porque se ela foi feita pra isso, é melhor, tá ligado? Não tem jeito. Agora, pra uma parada mais discreta, sei lá, de repente vocês que são malucos aí levando uma caixa de som pra praia, perturbar os outros, aí vai uma Boombox mesmo, né? Não tem como você ficar andando na areia com uma caixa de 10 quilos, a não ser que você esteja fazendo musculação, fazendo aí seu esporte na praia. Aí sim você vai levar. Se não, se você vai pra uma festa, meu conselho é sempre partir aqui pra linha Paribox, uma parada mais casual pra Boombox. Não tem erro, papai. Então é isso aí. Gostaram? Mais uma vez aquele beijinho, ó, lá no seu mamilinho. Até o próximo vídeo.